Tá, eu estava falando então, né, da criança, principalmente pela questão de contação de histórias. Pela questão de contação de história na educação infantil, então até mesmo a fase que a criança começa a fazer imitação de personagens, ela começa, por exemplo, em casa, a fazer imitação das pessoas que moram com ela, né? Então, isso faz parte do quê? Até mesmo das histórias que elas ouvem, filmes, desenhos que elas assistem e tudo mais. Deixa eu só passar aqui. Eu acho que eu não estava nesses slides. Não, a senhora estava na Brincadeiras Cantada. Brincadeira Sim. Cantada. Peraí. Isso. A senhora estava nessa. Aqui eu já passei dos bebês, né? Falei da palavra. Estava no slide. Isso, aqui. As histórias inventadas, né? As histórias imitadas das crianças. Então, essa fase, a criança, ela, sim, ela tem uma naturalidade de imitação. Então, as histórias que ela ouve, ela começa a brincar de, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho, né? Eu sou o Lobo Mau. Então, a fase mesmo da imitação é mais predominante na educação infantil. Aqui eu falei, né, das brincadeiras. Então, assim, ao brincar, por exemplo, olha só que legal essa parte aqui. Essa parte está lá naquele documento que eu mandei para vocês, na pré-aula, tá? Eu coloquei o link lá. Esse documento é do MEC e tem toda uma orientação aos professores de várias atividades, de como você trabalhar a linguagem oral com as crianças, tá? Então, lá vocês vão encontrar, assim, tem 130 e poucas páginas, mas tem sobre a escrita, sobre a linguagem oral, várias, até mesmo várias partes do currículo, né, que precisa ter na educação infantil. Então, assim, ao brincar na caixa de areia, as crianças estão elaborando não apenas conhecimentos sociais. Por exemplo, ela vai brincar lá de fazer duna, montanha, de castelo, de praça, né? Ela vai brincar de construir isso com areia. Mas também conhecimentos por compartilharem brincadeiras com os amigos, ao fazer de conta que comemoram um aniversário ou fogem de um suposto lobo. Enquanto os significados já conhecidos definem as emoções que devem expressar em uma festa ou diante do perigoso animal. Mas ainda nessas situações, as crianças vão evidenciando ou aperfeiçoando algumas habilidades de expressar, de construir sentido que podem se aproximar de algumas noções científicas. E se puderem interagir com um parceiro sensível e experiente, que as ajudem a avançar. Assim, podem observar as reações químicas de diferentes misturas usadas na confecção de um bolo. Então, por exemplo, uma atividade, né, que o professor vai fazer a receita de um bolo. E aí ele vai fazer ele fez uma aula ali com o professor da receita do bolo. Mas ali na brincadeira, né, de areia, ele vai relacionar, a criança vai relacionar a aula do professor que fez ali um bolo e eles viram fazendo o bolo. Então, eles vão relacionar. Brincando ali com areia, né, e colocando água e areia em vários potinhos, fazendo a modelagem. Então, aí eles vão imaginar fazendo ali o bolo, né? Então, é bem interessante essa parte aqui desse documento. Tem mais alguém para ser admitida? Jaqueline? Acho que não mais ninguém. Ok.
Agora, segundo a BNCC, nós temos algumas orientações, principalmente lá no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que tem mais orientações na BNCC, e também algumas orientações podem ser usadas na educação infantil, quanto à linguagem, leitura e escuta. Então, aqui nós tratamos da linguagem oral. Eu não vou ler tudo, mas todos eles são orientativos, né, de como, por exemplo, o professor ele vai abordar, no caso, né, da leitura ali silenciosa, leitura oral, o que pode utilizar. Então, os gêneros textuais, vários tipos de textos, né, o professor ele poderá usar uma propaganda, um aviso, um calendário. Então, ali fazendo a leitura oral, né, daquele texto, mesmo a criança ainda aprendendo a ler, a criança já vai ter noção da estrutura do texto. Então, o calendário, ela já vai saber que é calendário diferente de uma carta, que vai ser diferente de uma receita. Então, a estrutura de cada texto, a criança vai entender conforme como o professor vai abordar isso em sala de aula. E também as quadrinhas, as parlendas, trava-línguas, né, que na educação infantil é muito bom utilizar, né, principalmente trava-línguas, né, as brincadeiras, né, que tem essas dinâmicas. Então, é bem legal utilizar. E aí nós continuamos, né, na BNCC lá você vai encontrar não só para a educação infantil, mas para o primeiro, segundo ano, principalmente ali na fase de alfabetização do ensino fundamental, a questão, por exemplo, de usar notícias de jornal, manchete, anúncios publicitários, né? Então, os folhetos, as cartas e também os enunciados de tarefas escolares. Na educação infantil, ainda não é muito utilizado esse procedimento de ficar lendo as tarefas, os enunciados das tarefas, mas no ensino fundamental, no início do ensino fundamental, já é bem legal o professor fazer ali, antes do final da aula, ler ali o enunciado junto com o aluno, né, o que ele vai fazer em casa, como que ele vai fazer, mesmo que ele ainda não compreenda todas as palavras que estão ali, porque vai precisar da intervenção dos pais em casa, mas é importante que o professor faça essa leitura oral dos enunciados de tarefas escolares. Então, aqui nós temos, né, a capacidade de compreensão também como estratégias de leitura, e aí de forma oral, que a Roxane Rojo traz, que eu compartilho aqui com vocês, algumas orientações, né, que ela nos dá de como também abordar essa forma de abordar o aluno com a linguagem oral. Ativação de conhecimento de mundo, né? Então, no que nós conversamos no início da aula. Então, você já precisa se atentar ao que o aluno já sabe. Então, você precisa estabelecer ali as relações do que ele já sabe também. Então, trata-se de um momento em que o leitor lança mão dos conhecimentos já construídos para atribuir sentido ao texto previamente ou no transcorrer da leitura. No caso aqui, nós estamos falando da língua oral, então aqui é o professor fazendo a dinâmica mesmo da leitura oral ali de um texto, em voz alta, né, numa roda. Então, mesmo sendo ali em um grupo, às vezes o aluno ele vai falar, esse texto eu já conheço, professora, eu já vi esse assunto. Ah, meu pai falou sobre isso. Então, ele já vai atribuindo alguns sentidos pelo que ele já sabe. A antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos. Então, são objetivos da leitura, o gênero,
o portador, as ilustrações, a forma como o texto é distribuído na página, o autor, a editora. Então, quando o aluno ele pega um livro, seja criança ali da educação infantil, ela vai primeiro maravilhar-se com toda a estrutura ali do livro. Tem livros que têm formas, né? Tem livros que são grandes, bem coloridos. Então, ali ele já vai ter a atenção, ele vai ter uma antecipação do que pode ter no livro. Então, mesmo sendo crianças lá da educação infantil, elas já começam a se atentar, até mesmo pela estética do livro, primeiramente, né? Tem crianças que realmente, pelas cores ali da capa, são mais atrativas, elas querem ver aquele livro. Checagem de hipóteses, né? Então, à medida que lê o texto, o leitor vai checando as hipóteses levantadas inicialmente sobre a leitura, se confirmaram ou não. Então, aqui, é claro que já é numa outra fase ali, final da educação infantil, início do ensino fundamental, em que a criança ela já consegue estabelecer relações, né, dentro do que o professor está lendo, por exemplo, lendo uma historinha, né? Então, o professor está contando uma história, lendo a história, e aí, de repente, para de contar, e aí o aluno já vai tendo uma hipótese. Ah, então, aconteceu isso com a personagem. Então, ela caiu. Ah, então a bruxa pegou. Então, ele vai tendo hipóteses do que pode ser, que pode virar ainda durante o enredo da história. Localização ou cópia de informações. Então, capacidade de leitura ou estratégia adequada para a leitura de textos informativos. Aqui não está estabelecida ainda uma relação tão grande com a educação infantil, tá? Mas eu coloquei para vocês terem noção de o que a Roxane Roxo diz sobre isso. Comparação de informações, então aqui, no caso, a criança, ela já consegue estabelecer, por exemplo, assim, relacionar histórias. Então, ela vai relacionar o lobo lá de Chapeuzinho Vermelho com o outro lobo lá de Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho Verde. Então, ela já vai começar a relacionar, lá dos Três Porquinhos, o lobo. Então, o personagem lobo, né? Então, ele é um lobo mau. Então, ela começa a fazer comparações com várias histórias que ela vai tendo acesso, que ela vai aprendendo, né? Que ela vai escutando. E até mesmo um parênteses aqui. As crianças, às vezes na fase até mesmo de 3, 4, 5 anos de idade da educação infantil, elas querem uma repetição da história. Às vezes ela fala assim, qual história, né? Que o professor vai contar uma história, mas ela fala, não, eu quero a história do lobo mau. Então, ou então faz a mãe contar a mesma história todos os dias antes de dormir, que era a mesma história. Então, é comum, é uma característica, né, nessa fase, as crianças terem essa necessidade de repetição da história. Por quê? Porque ela ainda está numa fase de construção da linguagem. Então, conforme o que nós vimos lá de Vygotsky, né, ela está construindo, ela está fazendo pelas sinapses, né, ela está fazendo conexões da linguagem. E, através da linguagem, ela também está fazendo a lógica ali, né, no pensamento dela, a lógica de estabelecer relação da historinha dentro de uma historinha. Então, ela não consegue ainda ter a gravação ainda de toda a história. Ela tem partes da história. Então, tem crianças que você pergunta o que você... como que é a história do Chapeuzinho Vermelho? Como é a história dos Três Porquinhos? Ela conta uma partezinha, né? Então, ela precisa ainda de várias repetições da mesma história, porque isso denota o quê? A construção ali da linguagem junto com a lógica, né, estrutural que ela está ordenando
para que ela chegue numa fase que ela vai saber toda a história. Então, generalização, né, é essa memória que a criança da educação infantil ainda não tem. Lá, as crianças do primeiro, segundo ano do ensino fundamental, elas já começam a estabelecer essas conexões e elas já conseguem contar, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho em minutos, né? Rapidinho elas já contam, elas fazem essa generalização. E as crianças da educação infantil, elas não fazem, elas contam partes soltas, né? Então, é comum isso, é natural, né? Porque está em desenvolvimento a linguagem e o raciocínio para estabelecer ali as relações, para conseguir até mesmo contar de uma forma, né, mais generalizada a história. Então, meninas, o que vocês entenderam? Agora eu quero ouvir vocês, para a gente passar para a segunda parte aí. Alguém quer falar, por favor? Não chamar os bebês de bonitinho, de lindinho, chamar pelo nome. Sim. Falou como que ensina, né? Independente se é berçário, se é creche, né? Trabalhar o lúdico. Os adultos têm que sentar, ler para as crianças e tudo mais. Tem que fazer várias repetições para as crianças, porque as crianças não memorizam, né? Não guardam, aliás, as coisas, né? E acho que só. A fase de imitação. Isso, fase de imitação. Uhum. Fantasia, imitação, tem muito. Eu quero que vocês depois deem uma olhada em façam a leitura mais minuciosa, tanto dos documentos que eu coloquei lá do MEC, que vai ser muito importante para vocês elaborarem aulas, tá? Então, às vezes, no momento de elaboração de aulas, às vezes, para planejar uma aula, eu vou planejar uma atividade de leitura e oralização, né? E oralidade. Então, eu vou precisar escrever isso. Né? E não vou pensar assim, vou pegar um livrinho qualquer, vou ler com as crianças, mas pensar mesmo em uma atividade estruturada. Professora. Tem mais? Professora. Oi. O documento do MEC, esse daí que a senhora está falando, está em qual encontro? Porque teve uns lá que Ele não está na pré-aula. Ele está na pré-aula dessa aula de hoje. Ah, sim, pré-aula. Tá? O link eu deixei lá, o link para vocês já direto para o PDF. Tudo bem. Fica mais fácil. Mas se vocês quiserem entrar lá no site do MEC, aí vocês entram no site do MEC, tem lá Ensino Fundamental. Aí no Ensino Fundamental, Educação Infantil. Aí tem vários documentos. Documentos sobre brinquedos, ludicidade, como trabalhar, né, com as crianças da educação infantil. Então, tem vários de vários autores. Aí eles fizeram uma coletânea de cada fase lá, tá? É importante que vocês acessem, né, principalmente os documentos oficiais, porque muitas vezes, assim, nós acessarmos documentos da internet, que a gente não sabe quem é esse escritor, quem é essa pessoa que está pesquisando, é de uma cidade lá, não sei de onde, que eu vi, uma experiência. Mas é necessário que seja conforme o que está no PCN, conforme o que está nas diretrizes, tá? Então, o nosso trabalho precisa, sim, ter esse formato conforme, baseado nos documentos oficiais. Mais alguma pergunta? Não, que a senhora estava falando sobre o texto, professora. Sim. É sobre a criança pegar o que ela convive no mundo real dela e levar para o imaginário, né? Que é quando ela começa a levantar as hipóteses e tudo mais. Que é igual a senhora deu exemplo, né, do lobo, né? Como que é o lobo. Isso. Essas questões mesmo. Às vezes coisas do dia a dia, em casa também, ela levanta para o imaginário dela, para as brincadeiras. Sim.
pegar as roupas da mãe, né? Os acessórios da Sim, mãe, tem um vídeo sapato. da Kishimoto que ela fala da criança que pega o pano de prato e põe no ombro, porque ela viu a mãe fazendo também. Essas questões mesmo. É até muito engraçado, crianças que imitam a avó, né? Como que a avó anda, imitando, né, uma senhorinha de idade, e pegando ali os acessórios, né? Geralmente, as crianças dessa fase, elas imitam as pessoas da casa. Quem mais quer falar alguma coisa? Professora, Sim, quando você diz ali, aliás, quando o documento diz ali na questão da identidade, não é o documento, oi. quando diz a questão da criança, a gente tem que esperar ouvir, saber ouvir a criança, para que a gente também aprenda, porque se a Sim. criança em casa ela tem um envolvimento, ela ouve, ela vivencia aquilo, a gente vai estar sempre buscando trazer aquilo para dentro da sala de aula de forma de aprendizado, não é? Sim. Sim. Até Com mesmo isso, o conhecimento que ela tem já, né? Porque nós não sim. sabemos. Primeiro ano, primeira semana de aula, não conheço a criança. Então, como que eu vou conhecer a criança? Através das atividades que eu for desenvolvendo. Então, ali, sempre ter uma rodinha de conversa, né, na sala de aula ali, durante o momento ali, sempre ter pelo menos uma rodinha de conversa, né, deles compartilharem como é na casa deles. Então, você vai conhecendo, sabendo como é a criança, né, o que ela vivencia. E dentro das historinhas, principalmente contos, fábulas, as crianças, elas acabam falando da realidade delas. Então, você vai conhecendo, você vai pescando, como se estivesse pescando informações, né? Eu vou desenvolver o meu plano de ação, meu plano de aula, para que eu possa estar trabalhando e aperfeiçoando aquilo que ele já tem construído, Isso. né, dentro de casa, dentro da sua família, Isso. dentro da sua comunidade, certo? Isso. Isso entraria na questão de eu estar também trazendo quando você fala dela estar imitando a avó, dela estar jogando lá em si, como a Amanda falou sobre a Kishimoto, que fala sobre a criança jogar nós também podemos ver quando a criança ela pega o sapato da mãe, ela sai andando, aquilo ali ela está se colocando na posição de mãe. E também a gente pode trazer para a sala de aula, mostrando que aquilo é deixa eu ver, uma questão dela estar se colocando no lugar do adulto. Não é necessariamente, nós não precisamos explicar para a criança, né? Não, assim, ela está vivenciando Eu isso, ela está entendi colocando isso. em prática isso. Isso. Tá. Ela, geralmente, os pais vão dizer, né? Aí a conversa também tem que ser com a família, porque daí não tem jeito. A gente precisa ter também a conversa com a mãe, com o pai, o responsável, porque também a gente vai entendendo como a criança age em casa, né? As tarefas, né? De repente comentar sobre alguma tarefa, alguma coisa. Então, às vezes a família ela acaba falando algo mais sobre a criança, como ela é em casa. E se tiver acontecendo alguma coisa na casa, vai influenciar a criança, né? Vai influenciar essa criança e ela vai demonstrar em algum momento na sala de aula. É isso que você estava dizendo sobre isso? Isso. Uhum. Isso mesmo. Então, assim, eu observar mesmo e aprender a ler nas entrelinhas, né? Isso. Porque, assim, até para o aprendizado, não só para o aprendizado, mas também para o dia a dia. Sim. E até mesmo o professor, ele acaba sendo mais observador, né? Muito mais observador nessa fase. Então, ali, as crianças brincando, o professor não precisa ficar intervindo, né? Nas brincadeiras. Por exemplo, é o momento ali de brincadeiras, né? Dentro do horário da aula, tem um momento ali de brincadeiras.
Certo. O professor, às vezes, não precisa, tem que deixar, tem que observar como ele está brincando, como ele está estabelecendo ali as relações lógicas ali dentro da brincadeira, né? Então, às vezes, tem a imitação de um coleguinha com o outro, né? Até mesmo essa questão da criança morder a outra, que acontece, por quê? Porque eles estão imitando, né? Tá, Um professora. morde, aí o outro morde, vira assim, um mordendo o outro. Sim, agora a senhora entrou na questão que eu gostei. Porque, assim, quando a gente se depara com uma criança que muito faz isso, é uma questão de ela tá só imitando mesmo. Então, a gente tem que trabalhar realmente não pode morder, pode beijar, pode fazer carinho, as regrinhas bonitinhas que a gente cria, né? E pode até estar trazendo ilustrações, tipo fotos, mostrando sobre, né, um morder o outro, não sei, alguma coisa assim. Certo, Você acha alguma brincadeira, alguma coisa, né? Tá bom. Obrigada. De nada. Quem mais? Quem mais quer falar alguma coisa? Só desligar o microfone. Quem está com o microfone ligado, desliga. E quem quer falar, liga o microfone. Professora. Oi. Quem? Então, Elisete. Elisete. Eu quase reconheci sua voz, Elisete. Pode falar. Já tá normal, quase então. Baby, né? Já tá quase? Já. Contando os dias. Ai, meu Deus. Pode falar. É normal, então, a criança gostar de uma história só. Aí ela quer ouvir todos os dias a mesma história. Normal. Porque até mesmo, né, nós vamos compreender pelo que diz, né, linguistas, Vygotsky, Chomsky, essas relações, né, de lógica dentro da linguagem. A criança ainda está desenvolvendo também a linguagem. Ela está ouvindo, né, perfeitamente, né, ela entende, compreende. Na hora que você está contando a historinha, ela diz, sim, sim. Mas depois, no outro dia, aí ela quer que conta de novo. Porque ela não lembra de toda a história. Ela lembra de partes da história. E ela quer estabelecer as relações. Ela quer ir construindo as relações para ela ir compreendendo toda a história, e aí chega numa fase que ela consegue lembrar da fase da generalização, ela consegue saber contar toda a historinha. Então, é como se fosse um treinamento. Pensa num treinamento, assim, que a criança está exercitando ali, pela lógica, né, pela linguagem, ela está exercitando o seu cérebro nessa fase. Ela está construindo a memorização ali da história. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguém quer falar, comentar alguma coisa, dúvidas? Quem quiser escrever também no chat, tá? Quem quiser falar. Então, vocês lembram lá daquela parte de Vygotsky que nós estudamos, acho que na aula retrasada, que eu coloquei para vocês, o que Vygotsky diz sobre a zona de desenvolvimento proximal? Quem aqui quer falar o que entende sobre zona de desenvolvimento proximal? Foi na aula retrasada. Alguém quer falar? O que é a zona de desenvolvimento proximal? Como acontece? Pode falar por algum exemplo. Professora, não é essa parte que é as etapas? Eu entendo que são as etapas da criança. Sim, sim. Mas ali a zona de desenvolvimento proximal, até se você pensar dentro da contação de uma história.
A criança, principalmente ali, vamos pensar na criança de 4 anos. O professor conta a história, de repente ele para ali no meio da contação de história, ele para a historinha. E aí ele faz uma relação, ele fala alguma coisa que ele sabe que as crianças conhecem. Aí a criança vai estabelecer a relação se ela conhece ou não, principalmente de conto, né? Que conto ou fábula, que é algo mais imaginário, mas estabelece uma relação com a realidade. Por exemplo, a historinha do Chapeuzinho, eu não lembro se é verde ou amarelo, que tem a historinha do Chapeuzinho, que ele está lá, a Chapeuzinho está no trânsito, e aí ela vê, né, ela está lá perto do sinal, então estabelece uma relação. Olha, não tem o sinal de trânsito, e vocês veem quando, né, anda na rua, que tem o sinal que aparece, né, vermelho, amarelo, verde ali. Então, essa questão de aproximação do que a criança sabe com algo que o professor quer que ela entenda. O conhecimento que ele já tem ali, mas ele não consegue ainda estabelecer uma relação, e o professor faz essa mediação. Então, dentro de uma historinha, seria esse exemplo. Mas outro exemplo é, por exemplo, a criança que está começando ali a escrever o seu nome. Então, ela começa a falar, a letra tal, ela é assim, ela é igual, ela é parecida com a outra letra tal. Aí o professor, ele vai mediar esse conhecimento ali, ele vai fazer a aproximação do quê? Do conhecimento. Então, ele vai ser ele vai intervir ali no conhecimento da criança. Então, Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Essa intervenção que o professor faz. Oi. Dando para escutar? Sim, pode falar. Então, essa zona de desenvolvimento real, que vem depois da proximal, seria quando a criança consegue compreender a história sem ter a ajuda do professor? Isso. Aí ela ela entra no que a Roxane Rojo, né? Lembra daquela parte ali que eu falei para vocês? Peraí, deixa eu voltar o slide. Professora. Oi. Saiu o slide? Acho que a minha internet tá ruim. Saiu. Peraí, deixa eu compartilhar novamente. Professora? Oi, pode falar. Não, sou eu, Amanda, é só para eu tirar uma dúvida. Então, essa zona de desenvolvimento profissional é quando alguém interfere, proximal, é quando alguém interfere no entender da criança. Isso. Dá a explicação para ela, seria isso? Às vezes nem dá, assim, a explicação, por exemplo, assim, não vai falar a solução, mas vai fazer com que a criança pense mais ou dê o caminho para que ela descubra de fato o que é. Ah, tá, é porque eu estava confundindo com a real, que é o que a Cris falou, e quando a Cris falou, eu... Não vai dar, por exemplo, a resposta, mas vai estabelecer ali a mediação para que ela consiga atingir o real. É o proximal. Entendi. Professor é o facilitador, né? Mostrando ali o caminho que a criança tem que seguir. Facilitador, mediador, né? Ele vai intervir para que a criança atinja o conhecimento, que é o objetivo que ele quer que ele atinja, né? Na educação infantil, nós ficamos mais como observadores, né? O que eu falei no início. Mas não quer dizer que não exista essa teoria de Vygotsky da zona de desenvolvimento proximal, porque numa contação de história, quando a criança fica ali, de repente, olhando para você e você sabe que ela não entendeu, né? Então, ela fica ali, parada, olhando, porque ela quer que você repete, né? Às vezes, assim, por exemplo, você está falando de regras lá, regras da sala, e ela não entendeu. Então, às vezes, nós precisamos prestar atenção, né? Às vezes a criança fica ali olhando e
e não entendeu, não compreendeu. Então, você tem que explicar de uma outra forma. Então, até que ela entenda ali o discurso, até que ela entenda a mensagem. Mais alguém quer falar sobre essa parte? Outra parte, né, que vocês viram aí nos slides. Valorizar o que o aluno já sabe. Fazer essa mediação, né, do aluno no sentido do conhecimento que ele já tem para o conhecimento que eu quero que ele atinja, né, que é esse conhecimento, até mesmo o real ali, o objetivo que eu quero que ele chegue. Mais alguma dúvida, gente? Jaqueline, alguma dúvida? Não, professora. Ah, Já que só que come. eu tô vendo ela levantando e indo lá comer, né? É, Jaqueline. É a única que colocou a câmera aqui. Tô no estado deplorável de feia. Eu também. Então, Eu tá. estou muito gorda, professora. Não dá para colocar a câmera. Então, meninas, como vocês já sabem, né? Nós temos eu sempre faço uma atividade da aula. Hoje nós temos uma atividade que eu vou ficar aqui até mesmo à disposição para realizar aí, se vocês já quiserem fazer hoje mesmo, nossa, será melhor ainda. Quem quiser já começar a pensar aí na atividade. Eu tenho uma atividade aqui hoje, atividade parcial 4, valor de 200 pontos. Primeiramente, após a apresentação de toda a sessão, né, que nós estudamos hoje, eu quero que vocês descrevam uma atividade de compreensão oral leitora. Então, vocês vão pensar como se fossem dar uma aula. Olha, uma aula com uma turma de educação infantil, eu vou pensar numa atividade de compreensão oral leitora com essa turma. Então, uma turma lá na fase ali de 4 a 5 anos, com os seguintes passos. Primeiro, quem está com o microfone ligado, por favor, desliga. Só um minutinho. Espera aí, o meu aqui acho que tá ligado, mas não tô vendo nem onde que desliga aqui. No microfoninho aí, só colocar. Tá vendo o microfone? Na hora que você vai com o mouse na tela, aparece. Tô no celular, teacher. Tá rápido. É diferente. Eu não tô pelo celular. Conseguiu? Sim. Fica do mesmo lugar que desliga a câmera. Fica na lateral. Isso. Então, primeiramente, vocês vão selecionar uma fábula ou conto. Vocês é que vão escolher, tá? Uma fábula ou conto. Então, vocês vão explicar qual é a forma como irá abordar a atividade, né, oral com os alunos. Como que vocês vão fazer essa atividade oral? De que forma que vocês vão realizar essa atividade oral? Como que vocês vão conduzir a leitura? Quais estratégias e dinâmicas vocês vão utilizar? Posso falar, professora? Pode. Isso seria, tipo assim, essa contação seria assim, de uma semana ou tipo, de um dia para estabelecer essa leitura? Porque, como a senhora falou, a criança ela precisa de várias repetições, né? Uhum. Porque se eu fosse fazer, né, Gislaine, eu faria, supondo assim, deixar pauzinho vermelho. Aí no primeiro dia eu estaria assim, reunindo todos, contando a história com o livro, né? Com as ilustrações para eles. Aí, a partir daí, eu já faria um teatro, né? No segundo dia. No terceiro dia, fazia uma musiquinha, entendeu? Uma roda com música.
até as crianças interiorizar aquele conto, aquela fábula, aquela leitura em si, entendeu? Assim que eu começaria os dias assim. Aham, entendi. Quem quiser usar, olha, professora, eu vou fazer essa atividade com um planejamento de 2 dias, de 3 dias. Vocês é que vão estabelecer isso. Você já está pensando como que você vai fazer. Então, é legal. Você já está ali pensando, ó, primeiro eu vou ler a história, mas eu quero que vocês pensem no que a gente comentou hoje. Eu quero que vocês pensem na atividade ali, na contação de história, mais detalhes de como que vai ser essa contação de história, tá? Então, não é de uma forma generalizada. Então, você vai selecionar qual é a história, você vai explicar qual é a forma, como irá abordar a atividade oral com os alunos. Então, como eu vou abordar essa atividade oral, até mesmo de que forma, né? Eu vou colocar os alunos sentados em roda lá no chão, vou sentar com eles no cantinho da leitura. Como que será isso? E como que vai ser a condução da leitura? Quais estratégias e dinâmicas durante a leitura? Olha, durante a leitura eu vou ler uma parte, aí eu vou parar, vou fazer algumas intervenções ali para que a criança ela relacione com alguma coisa que ela, né? E aí eu vou observar se ela já sabe sobre isso. Então eu vou fazer, eu quero uma atividade mais detalhada nesse sentido ali, mesmo focando na leitura, tá? Na contação de história. Quais intervenções poderá fazer conforme o texto selecionado? Então, no caso assim, você está contando a história para as crianças, de repente uma criança te interrompe, né? Então, você vai explicar ainda sobre aquilo que está contando. E também quais as intervenções que você também vai fazer dentro desta contação, dessa historinha. Tá? Quais as intervenções que você vai elaborar ali dentro da historinha, que você vai fazer com que as crianças imaginem, pensem. Então, não só ler a historinha, mas, de repente, também fazer com que a criança imagine. Então, para de ler e ainda interprete aquilo que está lendo, né, para a criança. Aí pode a repetição daquilo que acabou de ler. Então, aí o professor acaba contando e explicando mais ainda aquela parte. Após a atividade oral de leitura, aí você poderá escolher uma dinâmica. Então, você já fez toda a leitura da historinha, e você vai fazer uma dinâmica, ou então uma brincadeira, ou vai escolher, de repente, uma música que relaciona a historinha selecionada, né, alguma coisa que relaciona o que você escolheu. Então, você vai descrever o que você vai fazer esse pós-leitura, né, essa atividade da pós-leitura também, tá? Então, aí você vai detalhar todos os passos, como que vai ser essa atividade de leitura e oralidade, né? No caso ali, é oral e leitura. Alguma dúvida? Essa atividade é para deixar no caderno? Não, essa atividade, eu vou até copiar essa certinho como está aqui, eu vou colocar lá da mesma forma que eu fiz lá da atividade parcial 3, né? Acho que foi da unidade 6 ou 7. Eu vou deixar lá da mesma forma que vocês possam responder lá mesmo no portal. Acho que fica mais fácil. Isso. Porque daí vocês podem fazer o rascunho agora, né? Aproveitar aí, que está com tudo aí na cabeça, na mente, vocês podem conversar. E aí vocês podem fazer o rascunho hoje, né? Podem perguntar. E aí vocês só digitam lá no portal. Eu deixo da mesma forma, assim que eu terminar a aula, eu já faço da mesma forma como aquela atividade que eu pedi para vocês fazerem lá, a forma textual lá que vocês iriam escrever, tá? Professora,
Sim. Eu já entreguei essa atividade que a senhora falou, até tá como parcial 3. Só que no meu portal Isso. ainda não consta como visto. Será que deu algum problema? Não. É que eu ainda não vistei a atividade ainda. Ah, tá. Não é porque eu já enviei, eu fiquei tentando imaginar, Sim, mas era isso também. acho que 2 pessoas só enviaram. Então, quem não enviou, por favor, já envia, tá? Sobre essa atividade de hoje, eu posso colocar os alunos participando da história para ser uma forma de completar? Sim. Só isso E aí mesmo. você vai falar todos esses detalhes. Tudo que você vai fazer ali, a atividade, é detalhar a atividade. Então, você vai falar, ó, primeiramente, né, vou reunir com os alunos em uma roda, nós vamos sentar lá no chão, até mesmo perto dos livros que eles já estão acostumados, tal. Você vai detalhar tudo, tá? Eu não preciso determinar quantos dias irei trabalhar, só escrever mesmo como eu vou fazer a atividade, né? Não precisa. Tá, obrigada. Tá. Quem mais? Professora, pode Oi. colocar a criança para interagir também, né, com essa história? Pode. Sim. Dentro da leitura, né? Isso tudo dentro da hora que você está ali lendo. Sim. Tá contando a historinha, e aí você já vai pensando algumas estratégias, algumas coisas que você vai fazer ali, né, nessa hora. Sim. Será que é tipo um plano de aula? Não seria um plano de aula, porque nem precisa ter aqueles passos, objetivo, público-alvo, tal, não precisa, tá? Essa atividade é muito mais simples. Vocês vão detalhar mesmo somente a atividade. Então, seria mais a metodologia já, né? Já como vai fazer. Isso. Você vai detalhar como será feita essa atividade, né, de compreensão ali, oral-leitora. Num texto corrido mesmo, né? Isso, um texto corrido, tá? Deixa eu voltar aqui o slide que saiu, né? Mais dúvidas? Tô voltando o slide aqui, meninos. Espera aí. Eu preciso explicar mais algumas coisas. Somente como esclarecimento, nós temos algumas atividades, né, que nós já realizamos. Tem aí, a maioria já fizeram quase todas as atividades. Só pegar o slide certo aqui. Vocês compreenderam a atividade de hoje, então, né? Qualquer coisa, já está quase encerrando o primeiro horário, mas 8h40 tem o segundo horário, tá? Estarei aqui à disposição. Quem quiser, que já estiver fazendo a atividade, eu estarei aqui com o chat, se precisar fazer via vídeo também, tá? Não tem problema, pode me chamar. Professora, É isso que eu ia perguntar sobre esse segundo horário. Vai precisar desligar esse vídeo e iniciar o outro ou pode continuar nesse mesmo link? Eu coloquei 2 links lá, né? Um do primeiro horário e um do segundo horário. Sim. E vocês podem abrir pelo outro link. Eu não sei, porque daí, como eu fiz dessa forma hoje, eu tinha feito de uma outra forma, de ser o horário todo por um link. Aí eu parei a gravação. Só que, né, a coordenação pediu que colocasse 2 links para os 2 horários, tá? Tá, então tranquilo. Aí vocês entram no link do segundo momento. Então, só para esclarecimento, eu quero falar algumas coisas sobre as atividades parciais. As notas parciais, então, do primeiro bimestre, né? Elas equivalem a 1.000 pontos. Então, vocês já tiveram o quê? O memorial descritivo, né? Que teve a nota de 200 pontos, que eu já lancei no portal.
o fichamento de artigo também, com 100 pontos, que eu já coloquei lá no portal. Aí essas outras atividades ainda não coloquei, eu vou postar durante a semana. A atividade 3, né, do encontro 7, com valor de 100 pontos, que é aquela atividade que vocês precisam responder em forma de texto lá também, igual a de hoje. E a atividade de hoje valendo 200 pontos, tá? E aí nós já estamos quase atingindo 1000 pontos, né? Então, nós vamos fazer aí mais algumas atividades para que vocês consigam atingir os 1000 pontos. Alguma dúvida, meninas? Professora? Sim. Essa atividade do encontro 7 foi a passada? Eu fiz do encontro 6. É do encontro 7 que está lá para vocês responderem, né? A do encontro 6, ela era como se fosse uma pesquisa, né? E que eu falei para vocês. Não, foi dos slides que a senhora mandou. Tava no YouTube. No portal. Eu coloco também como pontuação, tá? Se faltou ela. Foi a do portal que a senhora pediu para enviar no e-mail. Ah, tá. No encontro 6 tem uma atividade para enviar pelo e-mail. Sobre egocentrismo? Isso. Então tá, eu posso atribuir 100 pontos. Não, mas então eu vou fazer essa do encontro. Eu não... Ela é do encontro 6. Ah, professora, eu acho que essa do encontro 7 minha não abriu. Essa do encontro 7 eu já fiz, é sobre... eu não lembro direito o tema agora, mas ela já tá lá. Tem o 6 e o 7. É aquele de projetos. É da sequência projetos, não é, professora? É a sequência didática do encontro 7, não é isso? Quer ver? Vou olhar até aqui. Também é para enviar no e-mail? Não, é para responder lá no portal mesmo. Lá no portal mesmo, tá. Uhum. Professora, esse fichamento é o que a gente fez na sala? Por e-mail, tá? Todas vocês que têm acesso ao portal, todas que têm acesso ao portal respondem no portal. Ah, tá. E aí depois, quem tiver depois, no decorrer do bimestre aí, do semestre, ter acesso no portal, aí tem que correr lá para responder e me avisar, professora, fiz atividade tal, aí eu vou ter que ir lá verificar a nota, tudo antes do final do primeiro bimestre. A atividade 3, essa parcial 3 é sobre a leitura de projetos, que fala sobre resgatar as brincadeiras antigas no ambiente escolar. Que eu já fiz, já enviei, estou só esperando a correção. Isso, essa no próprio portal. Aí tem essa do... A 6 sobre egocentrismo. Isso, que é para enviar no e-mail. Essa ainda não fiz, eu vou enviar. Tá. Esse fichamento de artigo, ele é o que a gente fez na sala, né? Isso. Então vocês fizeram aí. Lembra que eu fui dando ok, vistei os cadernos. Uhum. Então, aí essa atividade parcial é a de hoje. Então, só para me entender. Na verdade, nós temos 5, né? Faltou uma aí. Então, professora, no encontro 6 também é o que é para fazer no portal, né? Vocês querem colocar, então, nessa forma, eu vou colocar lá, eu vou formatar e colocar lá do encontro 6, que vocês respondam lá mesmo, fica melhor, né? Fica. Eu já corrijo lá mesmo, tá? E essa atividade agora, 4, que a senhora acabou de nos mostrar, podemos entregar depois pelo portal. Isso. Vocês podem fazer no decorrer dessa semana até antes da próxima aula. Aí a senhora já vai disponibilizar igual essa 3, né? A parcial 3. Isso. A do encontro 6 eu já enviei no e-mail, professora. Tá. Mas assim, eu vou disponibilizar lá no portal, mesmo que você já tenha entregado por e-mail, aí eu peço para você, é muito rápido isso, se você já fez no e-mail, aí depois você vai só copiar e colar lá no portal. Tá bom. Tá bom, melhor. Então. Tá certo. Uhum. Tá, e algumas orientações ainda, peraí, só um pouquinho, sobre o envio de e-mail.
Quem ainda precisa, né, enviar e-mail, tem algumas orientações. Vocês podem também utilizar ali mensagem dentro do portal, né, para perguntar alguma coisa, alguma dúvida que tem sobre algum trabalho, tá? Ou então utilizar também o meu e-mail institucional, leandra.ferreira@croton.com.br. E aí, quando vocês forem enviar algum trabalho pelo e-mail, não esqueçam de colocar lá no nome do e-mail, na mensagem, no assunto do e-mail, vocês coloquem lá, acadêmico e semestre. Aí eu já localizo rapidamente, tá? E no texto lá da mensagem, coloca o nome, semestre, disciplina, qual é a atividade, é parcial 4. É a atividade lá do encontro 6, eu já vou localizar, é mais fácil, tá? E anexe o trabalho, às vezes as pessoas, né, mandam sem anexar o trabalho na mensagem. Então, se alguém ainda tem algum problema quanto ao portal, né, o líder da turma poderá enviar o trabalho para o e-mail de quem está precisando, né, fazer essa atividade, tá? E aí está tudo disponível também lá no canal do YouTube, as aulas todas estão disponíveis lá também, então terão acesso, tá? Qual que é esse seu link no YouTube? Porque até agora eu não achei, professora. Leandra Costa. Você abre lá YouTube e você coloca lá na barrinha procurar Leandra Costa. É o canal, né? Uhum. Aí tem todas as disciplinas. Aí você procura lá, eu coloquei nomeando as disciplinas, né? Você procura as aulas da disciplina. É bem fácil. Ok? Então, meninas, nós vamos encerrar agora o primeiro momento, tá? E depois estou aqui à disposição. Quem quiser já fazer essa atividade, aproveitar até mesmo esse tempo do segundo horário e fazer as atividades aí que estão faltando, eu estarei aqui de plantão para atender todas vocês. Ok? Tranquilo, meninas? Então, nós vamos ter o intervalo. Professora, Oi, pode falar. deixa eu só tirar uma dúvida. A gente já pode abrir o segundo link e esperar começar a aula, né? 8h40. Tá, e... Programado, agora eu já programei, né? Programei 8h40. Aí ele vai abrir o segundo. Mas quem não for fazer essas atividades por agora, só esperar o restante da aula, né? Sim, sim. Eu vou estar aqui pelo chat, qualquer coisa que precisar, eu entro pelo vídeo também, tá? Aí vocês podem me chamar aqui. Eu já vou até verificando essas questões dessas atividades, vou formatando, vou vendo aqui e já vou falando com vocês, tá? Se alguém quiser já fazendo a atividade de hoje ou outras atividades que ainda não fez e quer alguma orientação, eu estarei aqui. Professora? Oi. Então, eu entendi assim, que tem 3 atividades para entregar. No encontro 6, no encontro 7 e no encontro 8, certo? Isso. Aí eu entendi também que no 6 tem que responder uma pergunta, que é sobre a ecocentrismo, se eu não me engano, né? Ecocentrismo, isso. E no 7 tem que fazer um texto. A criança na fase do egocentrismo, né? Sim. Aí na 7 tem lá, né, fazer um texto, que é sobre aquele projeto, que tem lá as videoaulas, tem um monte de coisa lá que a professora colocou, que eu dei uma lida, né, para tá conseguindo fazer o texto, certo? Isso. E essa atividade 6 eu vou colocar lá também no portal. Aí vocês vão ter acesso para fazer ela lá. Vou até fazer isso agora, porque daí vocês já podem, quem quiser já fazer, tá? Tá. Aí a de hoje é para explicar a aula como forma de metodologia. Por exemplo,
em uma roda de conversa, apresentar o livro escolhido, aí falar, contar a história, né? Isso. Isso daí, né? Isso mesmo. Entendi. Eu acho interessante, eu vou colocar até mesmo os slides lá para vocês também acessarem, né? O slide é melhor também, né? Que vocês tenham acesso. Muito melhor Professora, mesmo. o vídeo, ele não abre. Eu acho que tem que copiar o link e abrir outra janela lá no YouTube, desculpa, para poder acessar, não é? Porque os meus não abrem. O vídeo do YouTube, Isso. toda vez que você ver que não abre, você atualiza a página. Quando você atualiza, bem naquele botãozinho em cima, assim, atualizar. Você tem que estar atualizando a página. Ou então você vai direto no canal do YouTube, aí ele está lá disponível. Não tem como você não acessar, que lá no canal do YouTube é fácil acessar. Entendi. Professora, deixa eu só confirmar. Esse segundo horário agora que eu vou começar às 8h40, vai ser só para a gente estar fazendo esses trabalhos e estar tirando dúvida? Isso. Ah, tá. Beleza. Tá? Aproveitem o tempo, né? Para não deixar acumular, não deixar vários trabalhos aí pendentes. Aproveita, já faz, né? Todo dia vocês fazerem essa dinâmica. E os fichamentos? Vocês continuam fazendo? Continuem fazendo os fichamentos de tudo, né, que a gente vai falando com vocês, do que vocês vão estudando. Faça por conta própria, tá? Às vezes até eu coloco lá, né, para compreensão, faço o fichamento da aula. Né? Então, é interessante vocês terem essa dinâmica aí de fazer o fichamento. Professora? Oi. Agora tá me escutando. Tá me escutando? Sim, pode falar. Eliane. Tá, Eliane. pode falar, Eliane. Semana que vem seria feriado, mas a gente vai ter aula? Eu vou ver o calendário, tá? Então, assim, vocês, pelo portal, vocês vão ver lá se vai ter aula ou não. Aí eu vou colocar o aviso lá. Nem que eu coloque lá, né, a aula mesmo assim, só os materiais. E aí não vai ter, talvez, a aula ao vivo, né? Mas vai ter lá as indicações de leitura, alguma coisa, vídeos para vocês acessarem. Isso, porque na outra semana vai ser a prova. Como que a senhora vai fazer isso? Nós não sabemos ainda como que será a dinâmica dessa prova, tá? A coordenação ainda não tem uma resposta ainda, eles estão vendo como serão as provas. Tá. Então, agora nós vamos nos preocupar com as atividades parciais. Tá bom. Tá? Então, agora, por isso que eu estou pegando no pé de vocês, porque atividades parciais, porque daí a gente vai ter uma data para lançar todas as atividades no portal. Então, essa semana, por exemplo, eu já vou estar lançando tudo que vocês começarem a me entregar, né? Já vou começar a lançar lá, tá? Ok. Professora? Oi. Hoje, então, é encontro 8. A próxima aula é encontro 9, certo? Isso. Entendi. Professora, eu já tô saindo, então, porque eu vou tirar intervalo. Preciso ir no banheiro. Tá bom, tá joia. Tá, tchau. até mais, gente. Eu tô saindo também, parando a gravação, daqui a pouco eu volto.